vocês? Mais uma aula, hein? Vamos lá. Trouxe aqui uma imagem, não sei se vocês conhecem, mas ela está no livro didático, de alguns livros didáticos do terceiro ano. Não sei se é da sua escola, mas essa imagem aqui, bem bacana, chamada A Canção do Pico, de 1947, é do artista Gerard Secoto, ele é russo. E aqui já dá para a gente ter uma ideia do que se vai falar, de quem se vai falar na aula de hoje, que é de literatura, e venha comigo, vai ser muito legal. Eu trouxe aqui, né, não estou invadindo a área da geografia, mas eu trouxe aqui um mapa, né, da África aqui com esses lugares. Ó. Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Vocês já ouviram falar, já conhecem essas regiões africanas. E como a nossa aula é de literatura, e como a disciplina é língua portuguesa e literatura, já deu para entender que esses países falam a mesma língua que a nossa. Por isso nós vamos explorar esse assunto, tá bom? Bom, gente, após mais ou menos 500 anos de dominação política, linguística de Portugal, nas colônias africanas, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, como eu acabei de falar, surgem as literaturas de língua portuguesa naquele continente a partir de 1940. Então, nós vamos falar das literaturas africanas de língua portuguesa e a literatura negro-brasileira. Quando eu digo assim, você já sabe de quem nós vamos falar, sabemos da importância do povo negro, dessa miscigenação aqui no nosso país, das contribuições e de tudo que se viveu e que ainda se vive nos dias de hoje. A literatura produzida nessa região é justamente por causa da colonização. Recentemente comemoramos a independência do Brasil. Até então, éramos também colônia de Portugal. Portugal dominou o Brasil e colonizou a nossa terra. Assim aconteceu nessas regiões da África que nós acabamos de falar. Uma dica, o salazarismo, o que é isso? Já ouviram falar desse nome? Talvez vocês não lembrem, talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, mas é um regime ditatorial, quase não sai, né? Que existiu em Portugal entre 1933 e 1974. E ficou bastante conhecido como Estado Novo. Por que salazarismo? Porque o chefe, né, a pessoa que dominava, que comandava, era Antônio de Oliveira Salazar, que era chefe de governo de Portugal entre 1933 e 1968. Você sabe que em toda ditadura, em toda opressão, sempre vai haver uns questionamentos, umas revoluções, uns movimentos, e foi isso que aconteceu. Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura salazarista lá naquele país e, como decorrência, eclodiram várias guerras nas colônias africanas. Por quê? Por liberdade. Liberdade numa série de questões. E aí a gente continua, né? Dentro desse contexto de colonialismo das regiões africanas, de domínio de Portugal, de ditadura, surgiram esses movimentos, né, a Revolução dos Cravos que eu acabei de falar, e a partir daí você vai mostrar suas inquietudes. Portanto, a literatura africana surge no meio desse pano de fundo, desse cenário político, linguístico. E aí, a evolução das literaturas africanas de língua portuguesa vai se apresentar em 4 fases. A primeira delas é a fase em que o escritor manifesta alienação cultural. Todo poeta, todo artista vai se basear em alguma coisa ou em alguém para seguir o seu estilo. E essa falta de compromisso com a sua terra e sua gente marcou
a primeira fase da literatura africana, de língua portuguesa. Os artistas não se preocupavam muito em defender os seus próprios interesses. Eles seguiam o modelo padrão europeu. Lembrando, gente, esses países foram colonizados por Portugal. Costumes, formas de vestir, a cultura é isso. A gente vai aprendendo ou com outra gente, com outros povos. E nesse processo de aprendizado, nós vamos também aprendendo, né? Nesse processo nós vamos aprender, é óbvio, vamos construindo a nossa identidade. Tem gente que fica o tempo todo copiando, repetindo o que os outros dizem. Quando a gente estuda, quando a gente se familiariza com esse processo de cultura, quando a gente entende, né, quando nós compreendemos que nós somos agentes transformadores e construtores da nossa história, nós vamos nos posicionando acerca de opiniões de outras pessoas e vamos tendo a nossa, construída, embasada, fundamentada em fatos, em opiniões também. E a segunda fase? É a fase em que o escritor revela um sentimento nacional e interesse pela realidade circundante. Eu estou falando de África, eu estou falando de um povo que nós sabemos sofreu muita discriminação e ainda sofre, foi injustiçado, um povo que foi injustiçado, um povo que tem uma contribuição riquíssima, mas que estava na primeira fase voltada para outro lugar, para a Europa. Estava alienada, uma fase de alienação. Aqui não, é uma fase de voltar para a sua terra, para a sua gente, tá? E aqui se vai se manifestar o tema da negritude ou dor de ser negro. Eu não estou falando nada novo, eu não estou falando nada inédito. Recentemente, no Brasil, começou nos Estados Unidos, vocês lembram daquela história do cara que foi morto por ser negro, por policiais? E depois disso foram aparecendo outras e outras cenas, até mesmo no Brasil, de discriminação por causa da cor. Isso é algo real, embora seja crime, embora seja errado, as pessoas continuam fazendo esse tipo de coisa. Vejam que não é de agora. Então, nessa segunda fase da literatura africana de língua portuguesa, saiu essa inquietude, saiu essa necessidade de se voltar para a sua terra, para o seu povo e evidenciar o tema da negritude. Vamos ver isso já já. Outra fase, a de resistência. Toda vez que você entra num movimento social para brigar por alguma coisa, alguém, aquele ser o qual você vai questionar, você vai levantar as suas inquietações, vai tentar calar a sua voz. Por isso, uma fase de resistência entre o escritor que toma consciência e a sua condição. Eu não devo deixar a opressão chegar por causa da minha cor, só que eu sou oprimido. Então começa uma resistência. A resistência de colonizado e empreende um discurso de revolta contra o colonizador. Quem vai colonizar, vocês já estudaram isso em história, vocês podem pedir uma dica para o seu professor, falar dessa época, falar dessas questões. A literatura não caminha sozinha. As produções literárias têm um contexto histórico importante, relevante, que nós não podemos deixar de lado. Todas as manifestações literárias, artísticas, né, que você vai estudar dentro da literatura portuguesa ou em arte mesmo, arte plástica, música, elas têm um fator relevante que leva o escritor, o artista, a refletir sobre condições. Nesse caso aqui, a gente está falando do negro, certo? De revolta mesmo. Quem colonizou o Brasil? Os portugueses. Que cultura foi implantada no Brasil? A de Portugal. O que aconteceu com o índio que já morava aqui? Foi catequizado. O que aconteceu com o negro? Foi tirado da sua terra e trazido para onde os grandes colonizadores
formavam os seus territórios fora do seu país. Para quê? Para ter domínio, para ter poder. E esse poder que, como eu vou dizer, deslumbra, seduz tanta gente, continua seduzindo hoje. Os tempos mudaram, mas muita coisa dessa época ainda se faz presente nos dias de hoje. Fica aí a dica para a questão de redação, fundamentação teórica. Fase histórica da independência. Eu acabei de dizer, né? Comemoramos há pouco mais um ano de independência do Brasil. Será que nós somos realmente independentes? Será que nós já somos independentes? Talvez não mais dependentes de Portugal, mas estamos sendo dependentes de outros países. Fica a dica, fica a reflexão. É um momento de afirmação do escritor africano, no qual ele vai exaltar a sua liberdade e o orgulho africano. E tem mesmo que ter orgulho, uma gente tão linda, uma gente tão rica, que nos ensinou tanta coisa. E vai se abordar os temas como a África, o povo negro, sua cultura, sua história e suas tradições. Aí a gente vai falar agora só dos autores, os principais autores dessas regiões, tá? Na Angola, Castro Soromênio, Antônio Jacinto, Viriato de Crua, talvez você nunca nem tenha ouvido falar. A literatura africana tem entrado, virou lei, né? Tem entrado agora no currículo que você tem que estudar, e então a familiaridade é mais recente. Mas você pode pesquisar a biografia desses autores. Não se prenda só a esses minutos de aulas que nós estamos tendo aqui. Vá além, nós estamos aqui só dando dicas, nós estamos dando para você o norte. Siga, pegue sua bússola, pegue o seu computador, seu smartphone, abra uma página na internet e vá buscar quem são esses autores, que textos eles escreveram, como eles escreveram, continuando, José Luadino Vieira, Rui Duarte de Carvalho, Manuel Rui, José Lins Mendonça, José Eduardo, enfim, Onde Jaque e Adriano Michingue. Michinge, né? Tem outros? Tem, mas você precisa ir atrás. A gente não tem tempo de falar de todos eles, nem de olhar todas as construções poéticas. Em Moçambique, José Craveirinha, Mia Couto, Noêmia de Souza, Rui Guerra, Rui Quinópolis, Luiz Bernardo Ouana, Rui Nogar, João Dias e por aí vai. Temos ainda em Cabo Verde, Manuel Lopes, Jorge Barbosa, Corsino Fortes, Orlando Amarilis. Observa que os nomes africanos, eles têm uma característica própria, tá? Tomé e Príncipe, Francisco Costa Alegre, aqui a gente tem uns nomes mais abrasileirados, Francisco José Tenreiro, Alda do Espírito Santo e Conceição Lima. Em Guiné-Bissau ainda, o Abdoulaye Silva, olha esse nome aqui, é um nome bem característico da África, com seus romances Eterna Paixão, A Última Tragédia e Mistida. A literatura negro-brasileira, afro-brasileira ou afrodescendente, que pode ser chamada assim, ela tem origem na África e é o processo histórico de escravização e discriminação. Então, toda a produção literária nossa, ela tem assim essa raiz aí triste, até vergonhosa, de escravização e discriminação que os negros sofreram e sofrem ainda no Brasil. Eu trouxe aqui um poema, Negro, reivindicação diante da existência do racismo. Afro-brasileiro, lança-nos em sua semântica ao continente africano, com suas mais de 54 nações, dentre as quais nem todas são de maioria de pele escura, nem tampouco estão ligados à ascendência negro-brasileira. A literatura negro-brasileira reflete um posicionamento de um sujeito etnicamente negro. Teve suas primeiras manifestações na obra de Luiz Gama, em 1830 a 1882. Cruz e Souza, conhecido nosso. Por que eu digo conhecido nosso? Por causa do estilo de época que ele faz parte. 1861, 1898 e Lima Barreto, que atuam
de forma isolada. Então aqui eles não estão dentro assim, na construção da literatura negro-brasileira, mas eles estão em estilos literários que nós estudamos e se posicionaram dessa forma, como negro, como orgulho da raça. Tem também o Castro Alves, poeta dos escravos, você entendeu o que eu quero dizer? Para um negro a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Isso significa que para um negro ser negro, ou nem todos, mas muitos, sofrem discriminação pela cor da pele, passam situações complicadas por causa da cor da pele. Nós temos uma dívida histórica com o povo negro por causa da escravidão no Brasil. Por isso as políticas públicas voltadas para a questão da cor da pele, cotas de universidade, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. É um assunto a ser discutido, refletido e debatido dentro da sala de aula. A gente tem uma outra aqui, olha só, vendido, velho negro, vendido e transportados nas galeras, vergastado pelos homens, linchados nas grandes cidades. Esbulhado até o último tostão, humilhado até o pó, sempre, sempre vencido. É forçado a obedecer a Deus e aos homens. Perdeu-se. Perdeu a pátria e a noção de ser. Reduzindo a farrapo, macaquearam seus gestos e a sua alma diferente. Eu acho que eu não preciso me ater muito a esses versos aqui. Macaquear é algo tão feio. Acontece em estádios de futebol com jogadores. Lembram desses episódios tristes? Perdeu a pátria, foram arrancados de sua terra para servir ao homem branco, como pessoas sem identidade, sem família, foram afastados de suas famílias. E aqui é uma poesia que retrata isso. Você sabe que no poema eu tenho a função poética que vai trazer para nós o eu lírico, as emoções do eu lírico, aquilo que ele pensa, e aqui a gente tem uma poesia que eu diria amarga e dura, porém real. A literatura portuguesa, né, construída na África e trazida para nós aqui no Brasil, é importante e é muito bonita. Precisa ser estudada, precisa ser explanada, e em breve nós estaremos de volta com exercícios acerca da literatura, onde nós vamos interagir ainda mais. E hoje vamos ficar refletindo, vamos terminar o dia refletindo sobre a posição, qual a nossa posição na sociedade com o povo negro e as contribuições artísticas que eles têm nos trazido. Eu fico por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. E compliquei?